Oi pessoal, nós já aprendemos a fazer aberturas em paredes retas e nessa aula nós vamos utilizar um truque para fazer as aberturas nas paredes curvas. Como eu comentei quando a gente estava criando as paredes, o plugin 1001 ele só trabalha com paredes retas. Então, quando eu tenho uma superfície curva, eu não consigo trabalhar de uma forma tão simples. O próprio SketchUp ele tem uma maneira de se fazer uma abertura em uma superfície curva, porque ele também não faz uma abertura, a gente não consegue criar uma forma, um quadrado, e fazer uma abertura, né, numa superfície como essa aqui, por exemplo. Ó, se eu tentar criar um quadrado aqui, eu não consigo, tá vendo? Ó, eu só consigo fazer algumas linhas nessa superfície. Então, eu não consigo trabalhar assim. Mas existe uma forma que a gente pode utilizar para fazer essa abertura. Para começar a traçar essa abertura, eu entro no grupo, eu vou traçar uma linha que vai servir de auxílio aqui. Dessa linha, eu traço uma linha auxiliar com a fita métrica. Então, desse ponto mediano, eu traço uma linha aqui para cima, tá? No eixo azul, ó. Estou no eixo azul, eu quero 1,5 m, 1,5, Enter. Pronto, agora eu tenho uma auxiliar aqui, que está branca também, mas que eu consigo visualizar aqui se eu colocar, selecionar ela fica em azul. E, paralelo a isso, posso deletar essa linha aqui, auxiliar. Paralelo a isso, eu venho aqui fora, saio desse contexto aqui, desse grupo, e crio um quadrado, um retângulo, melhor dizer, de 80 de largura, então 0,8, ponto e vírgula 0,6, tá? Ele aqui até ficou rotacionado, não queria que ele tivesse ficado assim, mas enfim. Clico nessa face, posso rotacionar ela, porque na verdade eu quero ela no outro sentido, tá? E rotaciono ela mais uma vez no sentido vertical, porque na verdade eu quero que ela esteja... Ó, eu pego um ponto de referência numa face que esteja na vertical, para ficar mais fácil para mim, tá? Aí eu pego nesse ponto do eixo vermelho e trago, ela vai se movimentar no eixo vermelho, tanto faz para cima ou para baixo, tá? Porque na verdade depois eu vou relocar isso daqui. Ó, vou mover isso daqui mais para próximo daquilo que eu estou trabalhando, tá? Posso até colocar aqui nessa extremidade. Baseado nisso daqui, eu tenho que criar um volume que vai se interpolar com esse volume aqui. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar esse volume. Já estou com a face posicionada no ponto certo. Então, agora, com a ferramenta empurrar, puxar, eu crio um volume aqui. Até, se eu quiser, eu posso criar um grupo antes disso, né? Clico com o botão, clico 3 vezes sobre a face, botão direito, criar grupo. Ótimo. Agora, entrei no grupo e crio o volume. Qualquer tamanho esse volume, eu não preciso me preocupar, tá? Agora, venho com esse volume aqui que eu criei e trago esse meu volume com a ferramenta mover no ponto médio para esse ponto que eu criei aqui, que é um ponto de interseção, tá? Se eu quiser, agora, para posicionar melhor, eu posso trazer aqui o estilo de face como raio-x, e aí eu posso traçar uma linha, ou até mesmo uma linha auxiliar, vamos ver se com auxiliar a gente consegue fazer isso direitinho. Aqui desse ponto médio, tá, da aresta do grupo, para cá. Ele está traçando ela horizontal, então para mim não serve, eu vou traçar uma linha mesmo. Ó, traço essa linha aqui no eixo X, eu tenho que cuidar bastante, porque aqui tem muitas linhas e isso às vezes dificulta. Então, às vezes é melhor tirar essa linha lá para cima, tá? Então, estou no eixo azul. E isso vai servir para eu posicionar esse meu volume da forma correta. Então, ó, se eu pegar num ponto melhor aqui, ó, nem essa minha linha aqui acabou não saindo no lugar que eu queria. Então, vou deletar essa linha.
porque eu preciso pegar e aqui não tem um ponto mediano, eu tenho que verificar onde é que ele está. Trago ela para cima, agora ela está mais no centro da minha parede, tá? E eu posso ver que esse meu volume não está centralizado. Até eu posso voltar para o estilo de face normal. Ó, e ele está quase posicionado, mas ele não está bem no meio. Então, eu posso selecionar esse meu volume e mover ele, ó, do ponto médio um pouco mais para cá, interseccionando com essa linha que eu criei. E aí, eu vou deixar esse meu volume no centro da parede. Agora que eu tenho isso aqui centralizado, tá? Na verdade, eu tenho que colocar esse meu grupo aqui, esse meu modelo, dentro desse grupo aqui, porque senão eu não consigo fazer essa interseção. O que eu vou fazer então? Copio isso daqui, Ctrl C, trago para dentro desse grupo, Ctrl V, tá? Eu já poderia ter feito isso desde o início, mas às vezes fica um pouco mais difícil de colocar no lugar. Mas, vamos posicionar isso aqui, para cá, tá? Muito bem. Se eu quiser, eu posso deletar até o que está aqui fora. Ó, tá tudo agora no mesmo grupo, ó. Se eu clicar, eu tô com eles no mesmo grupo. Posso trazer isso um pouco mais para frente, tá? Vou orbitar aqui só para ficar mais fácil de entender. Ó, trago isso no eixo vermelho, um pouco mais para frente. E deixo esse grupo desassociado. Desassocio o grupo. Agora, eu tenho dois elementos aqui diferentes. O que eu vou fazer? Entro aqui em Editar, Interseccionar faces. E aí eu posso colocar com contexto, tá? Isso a gente vai fazer depois nos telhados também, mas é uma forma da gente criar uma volumetria dentro da outra volumetria com as faces interseccionadas. E isso significa o quê? Significa que quando eu deletar esse volume aqui, eu vou ter uma abertura, tá? Eu consigo fazer essa abertura. Então, vamos começar por aqui, ó. Eu vou selecionar essa face, retirar essa também, essa também, essa também. E essas linhas que estão sobrando aqui. Por quê? Antes eu tinha um volume só, agora eu reparti esse volume em dois, certo? E eu criei uma face aqui, que eu não conseguia criar antes, tá? E com essa face, se eu deletar, eu crio uma abertura. O que aconteceu? Eu preciso fazer agora isso isso aqui é uma face, né? Dentro da minha parede, e isso aqui é outra face. Então, eu preciso fazer agora nessa face interna. Para fazer isso na parte interna, a mesma coisa, ó, seleciono a face, venho aqui em editar, interseccionar faces com contexto. Pronto, aí agora eu criei faces interseccionadas e criei faces diferentes, ó. Eu deletando essas faces e essas linhas que eu não preciso aqui, fico só com a face aqui dessa minha parede, tá? Então, deleto essas. Tem que cuidar aqui para não selecionar o que eu não quero. Então, volto aqui para dentro, ó, seleciono essas linhas que eu não preciso, deleto e deleto essa face aqui também. Ó, e aí, assim, eu consigo criar a minha abertura. Eu tenho que interseccionar as faces tanto da parte interna quanto da parte externa da parede, com esse volume que eu criei. E aí sim eu consigo criar uma abertura. Posso deletar agora essas duas linhas que eu tinha criado aqui, e assim eu tenho a abertura na parede curva. Nessa aula nós vimos como fazer as aberturas de uma parede curva utilizando a intersecção dos volumes. Então treinem um pouquinho e eu espero vocês para a próxima aula.